Eu vou contar hoje uma história, um mito de Inanna e seu amado Tammuz ou Dumuzi, que ajuda a gente a compreender como se forma esse imaginário religioso, mitológico, da ressurreição de Cristo, celebrada na Páscoa. Essa é a história de uma divindade chamada Inanna, também chamada de Ishtar, né? É o caso como ocorre nesse livro, Al-Kurnugu, a descida de Ishtar ao mundo dos mortos, traduzida pelo professor Jacinto Lins Brandão, da UFMG. E nessa história, Inanna, aqui Ishtar, ela resolve descer até o mundo dos mortos. Nesse mundo dos mortos, ou Kurnugu, a sua irmã, Ereshkigal, era a grande rainha, a grande governante. Para descer até esse mundo dos mortos, a Inanna, ou Ishtar, vai passando por 7 portões. Em cada portão, ela precisa deixar uma peça de roupa. Quando ela chega, ela está completamente nua, arrasada, muito fragilizada. E a irmã a encontra com um grande espanto e informa a Inanna, né, ou Ishtar, que ela não poderia mais subir ao mundo dos vivos. Uma vez que você desceu ao mundo dos mortos, ninguém retorna. E com ela não seria diferente. Eis que então, com muita intervenção dos deuses ali, a Ereshkigal aceita que Inanna vai subir, vai voltar ao mundo de onde ela vem, só que a condição para que Inanna volte é que o seu amado, Tammuz, desça ao mundo dos mortos. Inanna então retorna e Dumuzi, seu amado, desce. Nas regiões do Antigo Oriente Médio, na Mesopotâmia, até no norte da África, Cartago, as divindades no sincretismo que correspondiam a Inanna, Ishtar, Tanit, Asherah, tinham para essas divindades, né, faziam para essas divindades uma celebração nessa época de colheita, que é a época que se inicia a primavera no hemisfério norte. Então vários povos celebravam esse momento. Essas celebrações vão se ligar a uma ideia de retorno de Tammuz ao mundo dos vivos. Então Tammuz retornam também as flores, as plantas, a natureza, né? Ela volta a se revigorar, o sol. Então a primavera era associada a esse retorno de Tammuz. Isso era ritualizado, muito celebrado nessa parte do mundo nesse momento. E o que isso tem a ver com Cristo e com a ressurreição, né? A ocorrência de Cristo, né, o nascimento, a vida de Cristo, ocorre em um momento muito posterior na história de Israel, em que já não se cultuava da mesma maneira essas divindades. Só que o imaginário popular, de certa forma, possivelmente ainda abrigava essas representações. Então, quando se diz que aquele Messias, né, que Cristo é o que tanto se aguardava dentro do judaísmo, é fácil para a audiência, para as pessoas daquela época, que tinham esse imaginário, né, dessas divindades, desses rituais de primavera, que se trouxesse uma coisa conhecida, né, o retorno ao mundo dos vivos. Alguém que desce ao mundo dos mortos e retorna ao mundo dos vivos. Então, essa é uma primeira mitologia que influencia muito essa construção de ressurreição dentro da Páscoa cristã, a ressurreição de Cristo. Outra influência que é super importante também, nesse momento pascal, né, o episódio que é pintado e muito elaborado nas artes da Santa Ceia, a última refeição de Cristo com os apóstolos, esse episódio ele faz referência também a uma outra cultura, né, a cultura da qual Jesus veio, a cultura judaica. Ali Jesus parte um pão, que depois vai se tornar, né, a hóstia, um símbolo do corpo de Cristo, e celebra também com o vinho que vai se tornar o sangue de Cristo, o corpo e o sangue de Cristo. Esses elementos vêm da tradição pascal também judaica. Então primeiro a gente tem a tradição aqui da Mesopotâmia, politeísta, que vai para a região do Levante, para os povos semitas dali, e agora a tradição judaica também influenciando a construção desse imaginário e dos símbolos de Páscoa cristã. Então esse corpo e sangue de Cristo, né, na verdade o corpo é um paralelo, né, com a matzah, que é comida na Páscoa judaica, né, é hoje. E também o vinho, que é ingerido após o Kiddush, né, a reza do vinho na Páscoa ou Pessah judaica. Então, a gente percebe que esses mitos, né, essas narrativas,
elas estão todas muito conectadas. Não é legal falar que uma coisa vem da outra. Então, Jesus, na verdade, é um copia-cola de Tammuz ou do Muzi. Não. É o que a Páscoa cristã é uma cópia da Páscoa judaica também não. Claro que são influências, mas essas influências são tantas, são muitas coisas que contribuem para a construção de um imaginário sagrado, de um imaginário cultural, que é super interessante, né? A intenção não é desvalorizar ou tirar crédito de qualquer religião. Acho que todas são expressões legítimas da fé humana, das culturas, mas é interessante perceber como essas narrativas, né, como essa construção de imaginário, ela é algo uma costura muito mais coletiva, muito mais comum, que vai emergindo em algumas civilizações. Se você tem interesse nesses links e temas bíblicos a partir de um ponto de vista literário, né, aqui eu parto desse livro que é A Descida de Ishtar ao Kurnugu, tradução do professor Jacinto. Se você tem interesse nesses temas que envolvem Bíblia também, vou deixar uma playlist que eu estou soltando sempre vídeos aqui no canal. Então segue o canal e nos vemos em breve.